Miguel Ferreira nunca se casou por amor. Casou porque era o que se fazia, porque a família esperava, porque ninguém lhe perguntou o que sentia. Inês Duarte acreditou que o amor bastava. Acreditou que o silêncio dele era apenas cansaço, que um dia ele iria ficar. Mas o tempo passou, e ele nunca ficou de verdade. Naquela casa simples do Alentejo, o amor não faltava. Faltava resposta. E quando Miguel disse a palavra divórcio, Inês não chorou. O corpo dela já sabia antes da boca dele. Dias depois, veio a notícia que mudaria tudo. Uma vida a crescer em silêncio. Um segredo que ele recusou aceitar. Se esta história já tocou em algo dentro de si, inscreva-se no canal. Fique conosco até o fim, porque o que acontece depois, ninguém estava preparado para ver. Depois do casamento, a casa não mudou. Mudaram apenas os sons. Antes havia passos, vozes, risos soltos. Depois, ficou o barulho dos talheres a bater no prato, o ranger da cadeira e o relógio da parede a marcar um tempo que não curava nada. Miguel saía cedo para o trabalho. Voltava sempre à mesma hora. Cumpria tudo como quem cumpre um turno. Inês acordava antes dele. Fazia café forte, punha a chávena no mesmo lugar todos os dias. Esperava que ele dissesse obrigado? Quase nunca dizia. Ela falava pouco. Aprender a que falar demais cansava quem não queria ouvir. Então tentou outra coisa. O silêncio cuidadoso. Pensou que, se não pedisse nada, talvez ele ficasse. Mas o silêncio não aproximou. O silêncio afastou. À noite, sentavam-se à mesa. 2 cadeiras, 2 pratos. Um espaço no meio que crescia sem fazer barulho. Miguel comia rápido. Levantava-se, dizia que estava cansado. Ia para o quarto ou ficava a olhar o telemóvel, como se ali houvesse outra vida. Inês ficava sentada mais um pouco. Olhava para o prato vazio. Depois lavava tudo devagar, como se atrasar o fim do jantar pudesse atrasar o fim de tudo. Ela tentou lembrar-se de quando começou assim. Talvez no primeiro domingo em que ele preferiu ficar sozinho. Talvez na primeira conversa que ele cortou com um agora não. Ou talvez desde sempre. Na vila diziam que Miguel era reservado, que era homem sério, que não gostava de mostrar sentimentos. Inês dizia o mesmo. Dizia isso para os outros e repetia para si como quem reza uma oração fraca. Às vezes deixava pequenos bilhetes no bolso dele. Nada romântico. Coisas simples. Fiz sopa. Está no fogão. Hoje o dia estava bonito. Espero que estejas bem. Ele lia, guardava. Nunca respondia. E a ausência de resposta doía mais do que uma resposta dura. Houve uma noite em que Inês adoeceu. Febre alta. Tremores. Miguel correu à farmácia. Voltou molhado da chuva, com os comprimidos na mão. Passou a noite ao lado dela, em silêncio. Por um momento ela pensou, agora vai ser diferente. Mas na manhã seguinte, ele levantou-se cedo. Disse apenas, tenho de ir. E foi. Nada mudou. Foi aí que Inês parou de escrever bilhetes. Parou de perguntar. Parou de esperar. Não porque tivesse deixado de amar, mas porque estava cansada de amar sozinha. O silêncio entre eles deixou de ser vazio. Passou a ser pesado. Um silêncio que ocupava espaço, que se sentava à mesa, que dormia entre os dois. Miguel sentia esse peso, mas não sabia nomeá-lo. Achava que a culpa era da casa, do casamento, do papel que lhe tinham imposto. Nunca pensou que o problema fosse ele. E assim, dia após dia, sem gritos, sem traições visíveis, sem escândalo, o casamento começou a acabar. Não terminou num momento. Foi morrendo devagar, como morrem as coisas que ninguém cuida. E quando Miguel, meses depois, pensou em ir embora, Inês já tinha aprendido a sobreviver em silêncio. Mas ainda não sabia que o silêncio maior estava por chegar. Miguel não planeou aquele dia. Acordou como sempre. Café rápido, camisa abotoada à pressa. Mas havia algo decidido dentro dele.
À mesa do pequeno almoço, Inês percebeu. Não porque ele dissesse algo, mas porque não disse nada. O silêncio tinha outra textura. Sentaram-se frente a frente. Dois corpos cansados. Duas pessoas que já não fingiam. Miguel pousou a chávena. Respirou fundo e disse sem rodeios: quero o divórcio. A palavra caiu devagar. Não houve gritos. Não houve perguntas. Inês levantou os olhos. Olhou-o com calma. Não surpresa. Reconhecimento. Como quem finalmente ouve em voz alta aquilo que o coração já sabia. Nunca te amei, continuou ele. Fiquei porque era o esperado. O meu coração sempre foi de outra vida. Inês não chorou. Não naquela hora. Levantou-se. Levou o prato para o lava-loiça. Lavou-o com cuidado. Miguel esperava uma reação. Um pedido, uma discussão. Mas só recebeu silêncio. Nessa noite, Inês não dormiu. Sentou-se no alpendre, enrolada num chale fino. O vento passava devagar. E dentro dela algo também se movia. Nos dias seguintes, o corpo começou a falar. Tonturas, náuseas, um atraso que ela não quis nomear de imediato. Mesmo assim, foi à farmácia. Comprou o teste. Fez sozinha, em silêncio. 2 linhas. Positivo. Inês sentou-se na cama. Apoiou as mãos no colchão. Respirou fundo. Não sorriu. Não entrou em pânico. Pensou apenas: tenho de lhe dizer. Miguel chegou a casa ao fim da tarde. Atirou as chaves para a mesa. Nem reparou que ela estava ali, de pé, à espera. Miguel! Ele virou-se. Estou grávida. O mundo parou. Ele piscou os olhos. Deu um passo atrás. Não, isso não pode ser verdade. É. O silêncio que se seguiu foi curto. E depois veio a rejeição. Eu já estou fora, Inês. Isto não muda nada. Não vou ficar por causa de um erro. A palavra ficou suspensa no ar. Erro. Inês não levantou a voz. Não discutiu. Não implorou. Disse apenas: está bem, eu trato. Essa resposta aliviou Miguel. Pensou que ela tinha entendido, que tudo ficaria simples. O que ele não viu foi o que nascia ali. Não apenas uma criança, mas uma decisão. Nos dias seguintes, Inês começou a arrumar a casa. Separou o essencial. Uma mala pequena. Miguel falava pouco. Dormia fora algumas noites. Vivia como quem já saiu antes de sair. Numa tarde, Inês perguntou: quando quiseres que eu assine os papéis, avisa. Ele acenou com a cabeça, aliviado. À noite, sozinha, Inês pousou a mão na barriga ainda invisível. Pensou no que vinha aí, no medo, na força. Na manhã seguinte, antes do sol aquecer a rua, escreveu no espelho da casa de banho com batom: desejo-te paz, mesmo que não seja comigo. Pegou na mala, fechou a porta devagar, sem barulho, sem despedidas, sem saber ainda que a decisão mais difícil já tinha sido tomada. A casa ficou vazia depressa. Não porque faltassem coisas, mas porque faltava intenção. Inês saiu cedo, antes de a rua acordar. A mala era pequena, o passo era firme. No autocarro, sentou-se junto à janela. Não chorou. Olhou o campo a passar, lento, seco, familiar. Era ali que tinha aprendido a resistir. Durante horas pensou no que não levou. As fotografias, os bilhetes antigos, tudo o que doía mais do que ajudava. Quando chegou atrás os montes, o ar era diferente, mais frio, mais cru. A casa da avó ficava no fim de uma rua estreita, com terra batida e silêncio antigo. Inês bateu a porta uma única vez. A avó abriu. Olhou-a. Não perguntou nada. Abraçou-a apenas. Um abraço curto, firme. E isso bastou. Nos dias seguintes, Inês viveu devagar. Ajudava na horta. Lavava roupa à mão. Dormia cedo. O corpo pedia descanso. E ela obedecia. Mas Miguel não descansava. Quando descobriu que Inês tinha saído, entrou em pânico. Ligou. Nada. Soube por alguém que ela tinha sido vista numa clínica, em Évora. Pegou no carro e foi.
Encontrou-a à saída, sentada num banco de cimento, com o casaco apertado ao peito. Inês. Ela levantou os olhos. Calma. Sem surpresa. O que estás a fazer aqui? Miguel falou rápido, confuso. Disse coisas sem ordem. Ela ouviu tudo, em silêncio. Quando ele parou, ofegante, ela disse apenas: já tratei disso. Ele ficou imóvel. Do quê? Do que tinhas medo. Miguel não perguntou mais. Não teve coragem. Sentiu alívio. Um alívio pesado, mas alívio. Então, acabou? Perguntou quase em sussurro. Acabou, respondeu ela. A palavra foi dita sem emoção, sem tremor. Inês levantou-se, ajustou a mala e foi-se embora. Miguel ficou ali. Acreditou na mentira. Nunca soube que ela não tinha feito nada. Nunca percebeu que aquela frase não era fraqueza, era fronteira. De volta atrás dos montes, Inês não contou o episódio. A avó não perguntou. À noite, sentadas à mesa pequena, a avó disse apenas: se tens fome, come. Se tens vontade de chorar, chora. Mas não guardes tudo dentro. Inês não respondeu. Continuou a partir o pão. O tempo ali não corria. Caminhava. Na pequena unidade de saúde, uma enfermeira mediu-lhe a tensão. Escutou o coração do bebê. Um som forte, ritmo certo. Inês fechou os olhos. As lágrimas vieram. Não de tristeza, de decisão. Uma vizinha perguntou se ela tinha perdido um filho antes. Inês respondeu que sim. A mentira doeu, mas protegeu. E assim, aos poucos, Inês começou a desaparecer do mundo antigo. Não por medo, mas por amor. À noite, deitada, com a mão na barriga ainda discreta, pensava: não preciso de mais ninguém. E pela primeira vez em muito tempo, acreditou nisso. Mas o silêncio que deixou para trás ainda não tinha terminado de falar. Os primeiros dias depois da saída de Inês pareceram fáceis demais. Miguel acordava sozinho. Comia quando queria. Chegava à casa tarde. Dizia a si próprio que agora era livre. Mas a liberdade tem um som estranho quando ninguém a partilha. A casa começou a falar. Não em palavras, em detalhes. A chaleira esquecida no fogão. A cortina que ela lavava todas as semanas. O cheiro do detergente que ainda vinha da almofada. Miguel evitava o quarto. Dormia no sofá. Dizia que era mais cômodo. Não era. Nos primeiros meses, tentou ocupar o tempo. Aceitou mais turnos no trabalho. Ficava até tarde na oficina, entre cabos, ferramentas e ruído. O barulho ajudava a não pensar. Mas à noite, quando tudo parava, o silêncio voltava. Mais pesado, mais fundo. Encontrou por acaso os bilhetes antigos. Estavam numa gaveta que nunca abria. Pequenos papéis dobrados, escritos com letras simples. Fiz café com canela. Hoje o dia estava bonito. Espero que estejas bem. Leu um. Depois outro. Parou no chão da sala. Sentou-se. E ali ficou muito tempo. O arrependimento não chegou de uma vez. Veio devagar, como um peso que se instala sem pedir licença. Miguel começou a sonhar. Sempre o mesmo sonho. Inês saía de uma clínica branca, o rosto vazio, as mãos manchadas, e havia um som. Não era silêncio, era choro. Acordava suado, com o coração acelerado, sem saber por quê. Tentou ligar a amigos. Riu-se alto em jantares. Bebeu mais do que devia. Nada funcionou. No parque onde costumavam passear aos domingos, sentou-se num banco antigo. Viu uma mulher empurrar um carrinho de bebê. O pai caminhava ao lado, cansado, mas presente. Miguel não conseguiu desviar o olhar. Podia ter sido eu, pensou. Mas não foi. Voltou para casa e abriu um álbum velho. Fotografias do casamento, festas, aniversários. Numa imagem, Inês sorria com os olhos. Ele estava sério. Sempre sério. Foi aí que percebeu. Nunca tinha estado ali por inteiro. Tentou encontrá-la. Ligou para o número antigo. Já não funcionava. Falou com a mãe dela.
A chamada terminou sem palavras. Soube que a casa tinha sido vendida, que tinham ido embora. Inês tornara-se ausência. Miguel começou a escrever. Não cartas. Desabafos. Escrevia à noite, à mesa da cozinha. Rasgava quase tudo. Hoje vi uma mulher grávida. Pensei em ti. Não soube ficar. As palavras não curavam, mas doíam menos no papel. Com o tempo, mudou. Não por redenção, mas por cansaço. Bebia menos, falava menos. O riso desapareceu. Aprendeu a conviver com a culpa como quem aprende a viver com uma dor crônica. Não passa, mas ensina. 4 meses depois, Miguel já não era o mesmo homem. Nem melhor, nem pior. Apenas alguém que finalmente compreendia que algumas perdas não gritam, apenas ficam. E foi quando ele acreditou que nada mais podia doer que o destino decidiu mostrar-lhe a verdade que o deixaria sem chão. 4 meses depois, Miguel pensava que já tinha aprendido a viver com o vazio. Não tinha aprendido. Apenas tinha ficado cansado de lutar contra ele. Naquela tarde, saiu mais cedo da oficina. O céu sobre o porto estava cinzento, sem ameaça de chuva, mas pesado. Miguel caminhava sem destino certo, apenas para não voltar logo para casa. Passou pela praça perto da padaria antiga. Havia gente, crianças a correr, o barulho normal da cidade. E então viu-a. Não foi de frente, foi de lado, como se o mundo tivesse decidido ser cruel com delicadeza. Inês caminhava devagar, uma mão apoiada nas costas, a outra sobre a barriga. Não era um ventre exagerado, mas era visível, inegável. Miguel parou. O corpo reagiu antes da mente. As pernas ficaram fracas. O ar pareceu faltar. Era ela. Mais magra, mais calma, diferente. A barriga dizia tudo o que a boca nunca lhe disse. O som da praça desapareceu. Os carros, as vozes, tudo se afastou. Miguel sentou-se num banco de pedra sem perceber como lá chegou. O coração batia forte, demasiado forte. Ela não o viu. Entrou na padaria. Falou com a empregada. Sorriu de leve. Saiu com um saco de pão quente. Miguel observava como quem assiste a uma cena que não lhe pertence. E, ao mesmo tempo, lhe pertence mais do que tudo. Foi então que a verdade caiu inteira. Não como raiva, não como choque, como dor. Ela não tinha abortado. A mentira da clínica voltou-lhe à cabeça. As palavras frias, a forma calma como ela se tinha afastado. Protegeu-o. Até disso. Miguel levou as mãos ao rosto. Respirou fundo. Sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Não chorou alto. Chorou por dentro. Inês passou por ele a poucos metros. Não desviou o olhar. Não acelerou o passo. Caminhava como quem já atravessou coisas piores. Miguel percebeu ali algo que nunca tinha entendido antes. Ela não estava à espera de nada. Nem dele, nem de desculpas. Isso doeu mais do que qualquer acusação. Nessa noite, Miguel não dormiu. Sentou-se na cama, olhava a janela escura, imaginou um bebê, pequeno, nos braços. Imaginou dizer, desculpa não por antes, mas por não ter sido melhor. Levantou-se antes do amanhecer. Tomou uma decisão. Não podia continuar a ser espectador. Pediu 2 dias de folga. Disse ao chefe que tinha algo pessoal para resolver. Não explicou mais. Comprou um bilhete de autocarro. Para trás dos montes. Não sabia se Inês ainda lá estava. Mas era a única pista que tinha. Durante a viagem, pensou no que diria. Depois percebeu que não tinha de dizer nada. Chegou ao entardecer. Perguntou pela casa da avó dela. Parou diante do portão de madeira. Respirou fundo. A porta abriu-se. Não foi Inês. Foi a avó. O olhar dela percorreu-o de cima a baixo. Não havia raiva. Havia cansaço. Rosa não te quer aqui, disse com voz firme. Miguel engoliu em seco. Eu sei, respondeu. Mas precisava de vir. Não para prometer. Só para ficar. Se ela deixar. A mulher suspirou. Queres mudar?
Miguel baixou a cabeça. Quero aprender a ficar. A avó abriu o portão um pouco mais. Então entra. Mas sem palavras bonitas. Aqui só valem actos. Miguel entrou, sem saber ainda que o mais difícil estava apenas a começar. Miguel ficou. Não porque alguém lhe tivesse pedido, ficou porque, pela primeira vez, não quis fugir. A primeira noite foi passada no quarto do fundo. Uma cama estreita, um armário antigo a cheirar a madeira velha. Nada mais. De manhã, acordou cedo, antes do sol aquecer o pátio. Ouviu passos na cozinha. Inês estava de costas, a mexer uma panela. Não se virou. Não disse bom dia. Não tens de fingir que está tudo bem, disse ela, sem o olhar. Não vim fingir nada, respondeu Miguel, baixo. Ela não respondeu. Continuou a mexer a panela. E assim começaram os dias. Sem conversas longas, sem explicações, sem pedidos de perdão. Miguel começou pelo que era mais simples. Varreu o pátio, encheu os baldes de água, foi ao mercado buscar legumes. Fazia tudo em silêncio, como quem aprende a pedir licença ao espaço. Quando Inês se cansava, ele trazia uma cadeira. Quando lhe doía as costas, aquecia a água e deixava-a à porta. Não entrava sem ser chamado. A avó observava, não dizia nada, mas via tudo. Um dia, Inês tentou alcançar um frasco numa prateleira alta. Esticou-se, suspirou. Miguel aproximou-se devagar. Posso? Ela hesitou. Depois disse, só se pedires. Miguel respirou fundo. Posso ajudar-te, Inês? Ela deu um passo para o lado. Era apenas um frasco de farinha. Mas para Miguel foi mais do que isso. Foi um começo. O tempo ali não corria depressa. Aprendia. Miguel aprendeu a fazer chá de canela, como a avó ensinou. Aprendeu a reconhecer os dias bons e os dias difíceis. Aprendeu a não insistir. Numa tarde quente, enquanto tentava arranjar a torneira do pátio, a água começou a sair para todo o lado. Miguel praguejou baixo. Inês ouviu e riu-se. Um riso curto, verdadeiro. Miguel virou-se surpreendido. O que foi isso? Nada, respondeu ela, afastando o olhar. Só não mudaste assim tanto. Ele sorriu, sem saber se aquilo era bom ou mal. Mas era alguma coisa. No quarto de Inês, por cima do berço de madeira, havia um urso pequeno. Velho. Miguel reconheceu-o. Tinha sido ele a trazê-lo muitos anos antes, num gesto simples que nunca pareceu suficiente. Agora estava ali, a observar. Uma noite, Miguel entrou no quarto devagar. Inês dobrava roupas pequenas. Posso? Ela não respondeu, mas não o mandou sair. Ele aproximou-se do berço, tocou no urso. Gostava que tivesse sido diferente, disse. Inês parou, olhou-o. Havia lágrimas nos olhos, mas também firmeza. Não pode ser como antes, disse ela. E não me serve que digas que mudaste. Preciso de ver, todos os dias. Miguel acenou. É isso que estou a tentar fazer. O silêncio entre eles já não era um abismo. Era uma ponte em construção. Instável. Lenta. As semanas passaram. Miguel ficou. Sempre. Não como quem espera perdão, mas como quem aprende a cuidar. E Inês, aos poucos, começou a respirar de outra maneira. Ainda com medo. Ainda com reservas. Mas já não sozinha. Porque às vezes o amor não volta. Recomeça. E ninguém ali tinha pressa. O que vinha a seguir mudaria tudo. A madrugada chegou sem aviso. A casa dormia. O mundo parecia suspenso. Inês acordou com uma dor funda, diferente. Não gritou. Chamou apenas pelo nome dele. Miguel levantou-se num salto. Nem calçou os sapatos. Pegou nas chaves, ajudou-a a levantar-se, chamou a avó. No caminho para o hospital, o silêncio foi cortado apenas pela respiração dela. Conduz, disse Inês, entre dores. Eu sei o que fazer. E Miguel conduziu como nunca tinha feito nada na vida. Com cuidado. Com medo.
com amor. Quando a enfermeira perguntou se ele era o pai, Miguel não hesitou. Sou. Horas depois, o choro preencheu o quarto. Um som pequeno, novo, vivo. É uma menina, disseram. Miguel segurou a filha com mãos trêmulas. Não era força, era responsabilidade. Inês olhou-os, cansada, inteira. Não disse que o perdoava, ainda não, mas deixou. Os dias seguintes trouxeram outra música para casa. Passos apressados, água a ferver, roupas pequenas a secar ao sol. Miguel ficou. Não prometeu nada. Fez tudo. Mudava fraldas, acordava de noite, trabalhava cedo. Um fim de tarde, no alpendre, ele ajoelhou-se. Sem anel caro, sem discurso. Ficas comigo outra vez? Desta vez por amor. Inês demorou a responder. Depois disse: sim, agora sim. E ali não nasceu um final perfeito. Nasceu algo melhor, um começo verdadeiro. Lição de vida. O amor, por si só, não prende ninguém. O que mantém uma pessoa ao nosso lado é a presença diária, o compromisso silencioso e a responsabilidade assumida. Palavras bonitas não reparam feridas antigas. Desculpas não apagam anos de ausência. Só as atitudes repetidas, dia após dia, podem reconstruir aquilo que foi quebrado. Há mulheres que não precisam de ser salvas. Precisam apenas de ser respeitadas, ouvidas e levadas a sério. Perdoar não é esquecer. É escolher seguir em frente sem negar a dor. E confiar outra vez não é fraqueza, é coragem. Nem todos os que regressam merecem um lugar. Mas quem fica quando é difícil, quem não foge quando já não há promessas nem aplausos, esse sim, constrói família. No fim, amar não é dizer, é cuidar, é ficar, é provar com gestos simples que se aprendeu a lição. Ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita, huevón. Se lo necesita full al Pato. Y se lo necesita, pero en un nivel bueno, no entrar a huevear en la cancha, ¿me entiendes? Lampe ya tiene artritis por abuelo. Oye, sí, ya tiene canas más, ¿has visto? El Pato ya está roto desde el año pasado. Por eso quería parar el partido. Se lesionó de tanto doblar el codo. ¿Vea qué te dice? ¿Cómo es tu cam? ¿Viste lo que dijo Martins el partido de hoy? Sí lo vi, pero lo vamos a ver ahorita junto a ustedes. Si me pueden pasar el TikTok de lo que dijo Martins, estaría súper, muchachos, ¿ok? Bebé, ¿no le ves a Neymar? Cada rato se lesiona. El Pato es de esa época, dice por acá. Ya, pero Neymar es Neymar, digamos. Y el Pato es el Pato. O sea, Neymar en una pierna me resirve, digamos. ¿Me entiendes? Che, los de Cochabamba, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Wilstermann jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? Saludó a 412. A ver. Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya está, ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos... Para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda para el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos. Puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins?
No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в
в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное,
какие, ну, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,